Eu vou falar hoje sobre um evento que aconteceu justamente porque ela falou, né, que nós estamos na época de Natal. Então eu vou falar hoje sobre um evento que aconteceu no Natal, que é o nascimento de Jesus. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, estão sabendo disso? Não. Estão cientes disso? Já é um bom pedaço, nós já estamos, passamos à frente já. Muito bem. Falar sobre o nascimento de Jesus fica um pouquinho, às vezes, conturbado devido a essa condição que nós estamos hoje, né? A gente tem aí muitas explicações, muitas correntes, muitas crenças, né? E isso vai, aos poucos, confundindo muito a cabeça das pessoas. Algumas crenças e inclusive, algumas ideias fora do normal sobre Jesus, que a gente vai trazendo. Hoje a internet traz tanta coisa, né? Então a minha ideia é trazer vocês de volta para a Terra. Trazer vocês de volta para a realidade, né, do que aconteceu na época de Jesus. Tá? O que nós já estudamos hoje, nós já percebemos algumas situações. Primeiro, nada foi por acaso. Aliás, nada nessa Terra, durante a história inteira da nossa vivência aqui civilizatória, é por acaso. Mas a vinda de Jesus à Terra foi um evento, segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, preparado anteriormente em 1000 anos para que acontecesse esse momento. Diz ele que muitos espíritos vieram antes, anunciaram a vinda, outros, centenas e outros vieram durante, e mais uma quantidade vieram depois, né? Levando a ideia de Jesus. Ok? Muito bem. A encarnação de Jesus ocorreu justamente num momento de necessidade dos habitantes terrenos. Uma mudança de mentalidade estava acontecendo. E era esse momento que Jesus precisava vir à Terra. Tá? Ele deveria nascer, como todos nós, sendo gerado no seio de uma família, e que recebia com muito amor a família essa que seria a base para que ele pudesse levar a sua missão até o fim. Então, Jesus nasce numa família. Assim, Jesus precisou de alguns espíritos para ajudá-lo na sua grandiosa tarefa de vir ao mundo. Quando eu falo que muitos espíritos vieram antes a ele, é importante que eu fale de dois. Um foi Isaías, chamado de profeta Isaías, que viveu 750 anos antes de Jesus. Ele já dizia que o Messias que viria entre os hebreus nasceria na família do rei Davi. 750 anos antes de Jesus nascer. Outro, 450 anos, disse que esse Messias iria nascer numa cidade chamada Belém, que sequer existia na época. Então, as pessoas esperavam esse Messias. Imagina por quanto tempo. Se 700 anos já estavam se falando, tanto tempo assim já estava se esperando. E nessa forma, nós temos que considerar que uma família, para que Jesus nascesse numa família, o primeiro composto dessa família teria que ser o pai. Quem era José? Se você for pesquisar, eu já vou dizer para vocês, você quase não encontra absolutamente nada sobre José. José é uma figura silenciosa nessa trajetória de Jesus. Mas o que a gente sabe de José é que ele vivia em Jerusalém e fazia parte da família que herdava o sangue de Davi. Ele fazia parte da família da casa de Davi. Isso é muito importante saber. Muito importante saber. Porque, lembra que eu disse que o profeta Isaías falava que o Messias nasceria da família da casa de Davi? Portanto, José era um cidadão que nasceu na casa de Davi, da família. Herdava o sangue. Era de família nobre. Nobre não materialmente, somente de sangue, herança de sangue. Nós estamos falando aqui em herança material. Porque por essa família, em séculos passados, pastores, reis, guerreiros, agricultores,
gente obscuras e gentes ilustres. Muitas pessoas foram dessa herança genética, vamos dizer assim. E José era dessa herança. José conviveu em Jerusalém e teve grande dificuldade de achar uma esposa, justamente por essa situação. Porque, como ele era dessa família, os judeus exigiam que ele casasse ou desposasse alguém também da mesma família. Porque estava muito presente essa ideia de que o Messias viria logo. Então eles não queriam que o sangue fosse impuro. Então todos os casamentos da casa de Davi deveriam ser com famílias da casa de Davi. E aí, José, a abreviação do nome hebraico Yosef, significa aquele que Deus acrescenta e acumula bens. Então nós, Josés, somos cheios de bens, segundo consta a Bíblia. Ok? Muito bem. O Emmanuel vai dizer sobre José a seguinte situação. No livro Levantar e Seguir, do Chico Xavier, ele diz assim: já pensaste o cristianismo sem José? E ele continua falando. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: José foi tão importante, mas tão importante para acontecer esse evento, que segundo Emmanuel, depois da construção do orbe terrestre, foi o evento mais importante que aconteceu na Terra, o nascimento de Jesus. José foi tão importante, porque ele foi um homem silencioso. Ele não se sobrepôs ao personagem principal. Percebem só? Essa foi a principal função de José. Silencioso. Diz assim: sem qualquer situação de evidência, diz Emmanuel, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Deus trabalha em silêncio. E trabalha mesmo. E a gente vê isso na nossa vida. Márcio, Deus chegou para você e disse assim: você vai abrir uma casa espírita, se apresentou para você assim, você vai trabalhar na casa espírita. Chegou, falou? Falou? Abriu um dia a porta assim, opa, eu sou Deus, estou aqui, vim fazer, você vai abrir uma casa espírita, tá bom? Falou? Como é que Deus trabalha? Preparando aquele cidadão e a Mari durante um determinado tempo, fazendo com que eles passassem por dificuldades, sofrimentos, conturbações, até que em um certo momento uma inspiração fez com que eles entrassem no movimento espírita. E aí, de repente, ele pega um Ramon, que vem de Curitiba, passa por mais um movimento espírita, casa com a Caterina, e silenciosamente traz aqui para dentro, perto de todos nós. Silenciosamente. A vida da gente é assim. Você não sabe o que acontece na tua vida depois que você percebe o quanto Deus trabalhou silenciosamente na tua vida. Assim funciona. E assim foi com José. José foi um homem silencioso. Deus trabalhou em silêncio e pôs José na vida de Jesus. E eu fico imaginando assim: se eu fosse Jesus, com o direito de escolher, vir a um planeta em que a vida era atrasada, violenta, primitiva, e vou dedicar, desde o meu nascimento, uma pessoa em especial vai ter que me cuidar, me dar exemplo, me educar. Será que eu ia escolher alguém que falharia? De maneira alguma. José é, sem dúvida, um dos espíritos mais evoluídos que foi produzido na Terra. Sem dúvida nenhuma. Podemos ter certeza disso. Muito bem. E aí vem o segundo composto de uma família. Maria, Miriam, como chamava. Miriam significa, olha as Marias aí, beleza, poder, iluminação. Maria, assim como José, também era descendente da casa de Davi. Ponto. A história de Maria é pequena. Filha de Ana e Joaquim. Os pais, infelizmente, morreram quando ela era criança. Foi tutelada pelos tios e foi levada ao templo de Jerusalém. Ela é de Nazaré, nasceu em Nazaré. Levada ao templo de Jerusalém para aprender, para estudar. É como se fosse um convento hoje em dia. E aí ela faz parte das virgens de Sião. E aí ela cresce. E aos 12 anos de idade, ela adquire
a possibilidade de receber um esposo. 12 anos de idade. E mais ou menos nessa época, aparece no templo quem? José. Usando do seu direito de pedir uma esposa que fosse da família da casa de Belém. Não sobraram muitas. E por sorteio, por acaso, se é que vocês acreditam em acaso, a Maria foi o sorteio. No começo ela não gostou muito, José já tinha quase 50 anos. Mas, como era uma pessoa dedicada à crença e à tradição, não aceitou. E assim foi que aconteceu o casamento entre Maria e José. Foram morar em Nazaré. Casaram e moraram em Nazaré. Então José era de Jerusalém e foi morar com Maria na cidade dela, Nazaré. Foi então, nesse contexto, em Nazaré, que José e Maria constituíram o seu lar. Tiveram Jesus e outros filhos. E todos receberam o cuidado e a atenção familiar. José cuidava da oficina e seus ganhos davam apenas para pagar os altos impostos cobrados pelo governo. E para comprar algumas especiarias, temperos, que era uma coisa rara na época. Maria cuidava dos afazeres domésticos, tecia as roupas que eles usavam, cuidava da horta e dos animais e preparava a alimentação, assim como todas as mulheres faziam na época. E assim inicia o processo do nascimento de Jesus. Como é que Jesus foi nascer em Belém, se eles moravam em Nazaré? Era a tradição no Império Romano que a cada 10 anos houvesse um censo, um recenseamento do Império. Então, naquela época houve um censo. E era assim: o chefe da família é que devia estar presente no censo. Como José era de Jerusalém, ele teve que vir a Jerusalém para participar do censo. Trouxe Maria junto, porque era a família toda que devia participar. E Maria estava grávida. Nesse interim, nasceu numa cidade chamada Belém, assim como Malaquias tinha previsto há 450 anos atrás. Mais uma vez, Jesus vem dar cumprimento às leis divinas, ou às leis dos hebreus, ou às leis dos judeus. Ele não veio em momento algum discordar sobre nenhuma lei, atacar, ferir qualquer tipo de consciência. Ele veio se mostrar como um cidadão do mundo, igual a nós, humano. Por isso ele nasce numa manjedoura. A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora de Jesus. Por que Jesus nasceu na manjedoura? Humildade, exatamente. Para mostrar para nós que não interessa de onde você veio, não interessa de onde você veio. O que interessa é aonde você vai chegar. É isso que interessa. Não interessa todos os problemas que você passou na vida, os sofrimentos, o que você realmente... O que interessa é o que tudo isso hoje construiu o que é você. Estão entendendo? Então Jesus veio mostrar para nós, nasceu numa família paupérrima, nasceu numa estrebaria, para mostrar para nós que nesse planeta, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Até mesmo um espírito da grandiosidade de Jesus veio para cá. Não construiu nenhuma lei e nasceu paupérrimamente para mostrar para nós que todo mundo que está aqui passa por dificuldade. Passa. E ele passou ou não passou? Muito. Como dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes? É isso que ele está dizendo. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria um código de fraternidade do amor a todos os corações, diz o Emmanuel. Qual é o principal objetivo de Jesus encarnar aqui? Ele tem um objetivo. O cara não vem aqui, o espírito dessa envergadura, se preparou 1000 anos, foi reduzido pelo espírito, porque a energia dele era tão forte, se ele viesse assim, ele matava nós aqui, só no olhar. Então ele foi reduzindo, e
encarnando em planetas cada vez mais com densidades menores, até poder encarnar aqui. Por que ele fez tudo isso? E olha, vou dizer uma coisa para vocês. A dor da cruz para Jesus foi fichinha, perto da dor que ele sentiu quando ele entrou nesse corpo pesado. Segundo os Espíritos, o que mais doeu para Jesus foi encarnar nesse corpo aqui. Com a frequência vibratória que ele tem, é mais ou menos como se você conseguisse se encolher, entrar numa caixinha desse tamanho aqui. Já tentaram fazer isso? Deve doer pra caramba. Quanto osso você não quebra? Imagina isso. Então, gente, Jesus veio aqui por um objetivo. Qual foi o objetivo principal de Jesus aqui? Dar para nós um código de fraternidade do amor. O Evangelho. A Boa Nova. O que é o Evangelho? As pessoas acham que o Evangelho é um rito religioso, é um livro religioso. Evangelho é uma lei que rege todo o universo. Então nós somos um planeta que nós somos parecidos com uma prisão. Tá? Aqui tem pessoas que são presas. Nós estamos presos aqui. Presos. Por quê? Porque nós não seguimos as leis. A gente prende alguém porque alguém não segue as leis. É assim que funciona? É assim que funciona. Né? Então Jesus veio aqui e trouxe umas leis para nós na prisão e disse, olha, o dia que vocês cumprirem isso aqui, ó, vocês estão livres, vocês estão libertos. Vocês podem sair desse planeta a hora que vocês quiserem. Chama-se Código Divino do Amor. Isso aí. Quando nós aprender a amar, nós estamos, como nos dizem os outros crentes aí, salvos. Salvos dessa prisão, desse planeta. É isso que Jesus veio contar para nós. 2000 anos se passaram. Alguém entendeu até agora? Pouca gente. Nós continuamos orgulhosos, egoístas, materialistas. E aí nós ficamos presos nessa mesma cadeia por esse tempo todo. E enquanto nós estamos assim, nós vamos ficar aqui. Nós não aprendemos esse código ainda. Ok? Outra coisa. Maria. Maria é um personagem interessante nessa história toda e eu vou me focar um pouco mais nela. Maria via Jesus crescendo e se desenvolvendo sob um olhar carinhoso de mãe. E como uma mãe, na condição humana, né, logicamente, seu papel correspondeu ao acompanhamento do filho no processo de evolução e amadurecimento. Assim Maria... Opa! Pega aqui só. Assim Maria foi o instrumento que Deus tomou para ajudar a delinear que seria pronunciado por meio do seu Filho, Jesus, à humanidade. Muito bem. Vamos nos concentrar então no coração agora de mãe, para nós entender Maria. Para nós entender Maria, nós estamos concentrados no coração de mãe. Tá? E um coração de mãe, esse coração de mãe que nós vamos falar, isso chama-se Maria. Como é que eu vou explicar? Uma vez o Chico recebeu na casa dele uma mulher que perdeu um filho. E ela chorava compulsivamente. E o Chico se limitou a chorar com ela. Meia hora de choro, os dois chorando juntos. Até que parou os prantos. E o Chico olhou para ela e conseguiu falar uma frase só. Ele disse assim: pede força para Maria. Porque só um coração de mãe consegue entender um coração de mulher. E é verdade. Nós homens, infelizmente, nós estamos longe de entender o que é esse amor maternal. Não tem como. É fora, nós não temos entendimento disso. O Emmanuel dizia que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Então nós homens, infelizmente, gente, não faz parte do nosso íntimo isso. Não faz parte do nosso íntimo. Nós temos que entender Maria nesse sentido. Nesse sentido. Numa mãe que amava um filho. Estão entendendo isso? Estão entendendo? Ok. Por isso que Maria é considerada por nós cristãos como o símbolo do amor incondicional. Porque ela ama nós todos iguais a um filho. Que eu não sei compreender isso. Somente as mães que estão aqui sabem o que eu estou falando. Estão entendendo? Essa é Maria.
Mas nós precisamos entender, antes de mais nada, que Maria recebeu um filho com carne. E ela, como qualquer mãe, se preocupava com o filho. Tinha uma preocupação com o filho. Natural. Natural. E aí eu vou pedir para vocês um pouco de espaço agora, porque eu vou narrar um pouquinho de uma obra do Humberto de Campos, tá? Ele vai falar sobre uma passagem, no capítulo 2, no livro Boa Nova, do Chico, chamada Jesus e o Precursor. O que é o precursor? Aquele que veio antes de Jesus. Né? Então Humberto de Campos vai dizer que a Isabel, prima da Maria, né? Isabel era prima da Maria e mãe de João Batista, vai atravessar toda aquela planície para chegar em Nazaré. Entra em Nazaré. Nazaré é uma cidade assim, que se você for ver hoje lá, é uma cidade que já quase não existe mais, são poucas aldeias, que é quase uma cratera. E nessa cratera, ela é fechada por montes. E as pessoas que vivem lá, eles não conseguem enxergar para frente, não conseguem ver a frente, eles conseguem enxergar o que tem ali, como se fosse um vale. Talvez por isso que eles não enxergaram Jesus nascendo ali. Aquele sol que começou a brilhar lá. Então, Isabel vai visitar Maria, que mora lá. E aí o Humberto de Campos começa a falar para nós o seguinte. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo, quando Maria leva Jesus ao templo, né? Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre em Nazaré. E Humberto de Campos diz assim: depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram em falar de ambas as crianças, cujo nascimento foi antecipado por acontecimentos singulares cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias da supliciana humilde, entretinham-se as duas em curiosa conversa, trocando carinhosamente confidências maternais. Duas mães falando sobre seus filhos. Percebam que elas vão conversar agora sobre João Batista e Jesus. O que me espanta, dizia Isabel, é o caricioso sorriso e o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da pouca idade. Um menino que meditava. Esse era João Batista. Menino de 12 anos que fazia meditações. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo. Quase sempre encontro-o entre grandes figueiras ou caminhando ao longo das estradas, como se a pequena fonte estivesse dominada por graves pensamentos. Ela preocupava-se com os pensamentos do menino. Então, na visão dela, as atitudes de João não eram típicas de uma criança. João não era uma criança normal. Assim entendi Isabel. Essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave dos seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho. Maria já tinha compreendido, já sabia o que estava acontecendo. Então dizia Maria: meu filho também é assim. Também é assim. Falava a Isabel que o seu filho também era diferente de uma criança. As crianças de Nazaré ali, ela via que o filho dela não tinha nada parecido com aquelas crianças que moravam em Nazaré. Essas crianças, ao meu ver, disse ela, com um coração envolvido numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes eu vou encontrá-lo, Jesus, junto às águas, e outras em conversação profunda com os viajantes que demandam da Samaria e das aldeias mais distantes. Quase sempre surpreendo-lhe apresentando palavras caridosas às lavadeiras, aos transeuntes e aos mendigos sofredores. Uma criança, consolando velhos. Esse era Jesus. 12 anos, como se ele estivesse praticando amor. Esse era Jesus. 12 anos. Estava mais preocupado com as pessoas do que com os brinquedinhos que ele tinha. Fala, diz Maria, da sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos doutores da lei. Constantemente, diz ela, ando a cismar em relação ao seu destino. Estava preocupado. Estava preocupado. Porque esse menino é diferente. Ele vai sofrer para frente. Como uma mãe se preocupa com o filho. Natural. Apesar de todos os valores de crença, murmurou Isabel, agora falando,
Nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificados receios. Não é assim que funciona? Quem é mãe aí? Você não sofre antecipadamente pelo seu filho? Sofre. Porque você não sabe o que pode acontecer para frente. Você não sabe que o mundo vai mudar. Você nunca vai mais poder estar perto dele. Uma hora ele vai escapar de você. Essa era a preocupação de Maria e essa era a preocupação de Isabel. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, diz Maria. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém. Foi o momento em que ela levou eles a Jerusalém, né? Estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras. E a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas, que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. Essa é Maria que está falando. Sua ciência, diz a Maria, não pode ser desse mundo. Vem de Deus. Que certamente manifesta-se pelos seus lábios. Ela está dizendo o que os Espíritos falaram há pouco tempo atrás, no livro dos Espíritos, há 150 anos, quando perguntaram sobre Jesus. E eles disseram assim, Jesus foi o único médium de Deus. E ela está dizendo isso mesmo. Jesus foi a única pessoa em que Deus conseguiu passar a informação diretamente para ele. Ele era o único Espírito que entendia a linguagem de Deus. E Maria está exatamente nessa situação. Está dizendo, parece que tudo que ele fala vem de Deus. Tudo que ele fala vem de Deus. Então, Eleazar chamou José. Eleazar era um amigo deles que trabalhava no templo, tá? Amigo da família. Era um cara que tinha um certo respeito lá no templo, já tinha uma certa hierarquia, então era considerado um homem sábio. Chamou José para falar de Jesus, depois que ele foi no templo. E deu aquela lição. Então, diz Maria, Eleazar advertiu José de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos. É isso aí. Jesus estava nesse caminho. Mas aí, o fato, talvez, que mais espantou Maria, e espantaria qualquer mãe e qualquer pai, foi quando Jesus trouxe para casa 2 ladrões. Você imagina você, porque às vezes 12 anos na tua casa, e chega na tua casa, Maria estava na horta, José na carpintaria, e Jesus entra com 2 ladrões de braços dados entrando em casa. Com um olecão e mais um outro aí. Você é pai e mãe, o que a gente faria? Jesus entrou na casa, sentou, alimentou os 2, e conta a Maria, e a história é mais comprida, um outro pedaço, por isso eu estou andando, que Jesus falava com propriedade para os 2, como se estivesse dando conselhos. 12 anos. Saiu da casa de mãos dadas, abraçou os 2, e os 2 seguiram o caminho deles. E aí se assustaram. Que menino é esse? Que Deus do céu trouxe na nossa casa. O que nós vamos fazer com esse menino? E aí o que eles fazem? Levam Jesus para falar com Eleazar de novo, lá no templo. Nós, se fosse nosso filho, nós levávamos no psicólogo, né? Ou trazia na casa espírita, que devia ter alguma coisa de diferença bonita. Eles não tinham casa espírita nem psicólogo, levavam no templo, que era onde eles tinham as informações sobre a criança. Foram de novo no Eleazar. Né? E ela diz assim, com a prima ali escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu. Ciente deste aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto às suas valiosas relações lá, que Eleazar tinha com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Claro que nós também íamos nos preocupar. E é lógico, veja bem, é uma mãe que está preocupada com o filho. Ela quer que o filho vá estudar. Aproveita essa inteligência que ele tem, para que ele possa um dia ter uma profissão como qualquer mãe queira. Né? Que possa ser uma pessoa de respeito, um profissional de respeito, que possa talvez encontrar uma esposa, uma família, dar ela uns netos. Essa é uma preocupação normal de uma mãe, não é assim que funciona? É assim. Maria também estava preocupada. Eleazar, diz Maria, prometeu interessar-se pela sorte de Jesus. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus medos.
Quando eles voltaram, a coisa piorou. Piorou. Conversei com José, mais detidamente, acerca do menino, preocupado com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia em que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interrogou: Mãe, o que queres tu de mim? Menino de 12 anos. Afinal de contas, mãe, o que você quer comigo? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Você não tem visto isso? Não tem visto isso? Altamente surpreendido com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se tivesse pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, ponderou Jesus: Mãe, toda preparação, toda preparação. Entretanto, eu já estou com Deus. Já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa. Todo trabalho é bom, todo estudo é bom. Eu escolherei desse modo a escolha que Ele melhor me convém. Como quem quer dizer assim para nós: fica tranquilo, mãe. Fica tranquilo. Eu estou com Deus. Precisa estar com pessoa melhor? Deus sabe o que é melhor para mim. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E diz ela assim: no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar a melhor escola para Deus é o lar, a melhor escola para Deus é o lar. Vou repetir de novo, se vocês não escutaram. A melhor escola para Deus é o lar. É ali que a criança aprende a ser uma pessoa com caráter, pessoa humana e bem respeito. É o que Jesus está dizendo. É o que Maria está dizendo. Próprio ele diz o seguinte com singeleza: assim e até hoje ele continua aperfeiçoando a madeira da oficina, empunha o martelo a enxó e enche essa casa de ânimo com a sua doce alegria. Aí eu conto para vocês. O que Jesus fez dos 12 anos aos 30? O que ele fez? Trabalhou com carpintaria. E a gente fala isso, as pessoas ficam tristes, né? Que uns dizem: Jesus foi para a Índia, estudar na Índia. Outros foi para o Egito, foi receber lá, foi se iniciar numa seita no Egito. Outros dizem que entrou numa nave espacial e foi para Júpiter. Infelizmente, odeio dizer, mas Jesus foi carpinteiro. Mesmo porque, se ele já foi no templo, isso é uma lógica, e deu uma lição com 12 anos a todos os doutores da lei, o que ele ia aprender no Egito? Um espírito dessa envergadura. Então Jesus foi carpinteiro. Tanto foi carpinteiro que quando as pessoas queriam gozar dele, né, queriam tirar sarro dele, eles diziam: mas quando não é esse o carpinteiro de Nazaré? Não era assim que chamavam ele? Porque ele era conhecido como carpinteiro. Assim como dizem o palestrante que não é o vendedor de parafuso, esse cara aí está falando aí. Não é? O vendedor de broa, é palestrante. Ou o vendedor de flor. É assim, gente. As pessoas ainda têm esse estigma de que, por exemplo, a pessoa tem que ser importante para ter conexão com Deus. Não precisa. Qualquer um pode ter conexão com Deus. E Jesus tinha essa conexão, com certeza. Terminando a história. Isabel lhe escutava tentadamente a narrativa. E depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando os céus sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade no interior doméstico, para o seu repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias por onde teriam estado as crianças. Maria e Isabel avistaram então os filhos, lado a lado,
sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caridoso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general. Olha essa frase é fantástica. Jesus mostrava a João como um grande general que desse a conhecer as minuências dos seus planos a um soldado de confiança. Jesus estava explicando a João o que ia acontecer. Você vai antes de mim. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Duas crianças. E Humberto de Campos termina dizendo assim: distanciados do tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade, para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, partindo o precursor da carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus. Então assim, na hora que os dois estavam indo embora, Isabel e João Batista, eles pararam e perguntaram para Jesus assim, com gracioso interesse: não queres vir conosco? O que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão e uma profunda bondade: João partirá primeiro. Ele vai sozinho. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar João Batista, sua gloriosa tarefa de preparação do caminho e verdade, precedendo do amor que o mundo conhecia, uma pessoa chamada Jesus Cristo. Uma historinha de Jesus. Então nós temos uma ideia, mais ou menos, dessa concepção. Maria, desde que iniciou o processo de trabalho com Jesus, nunca mais deixou Jesus sozinho. Apesar de que todas as pessoas falam que Maria tinha uma certa... Não, Maria tinha os compromissos dela, mas sempre esteve ao lado de Jesus. E tem uma história do Scholen Esch, um livro chamado Maria. Scholen Esch é um judeu, ele escreve sobre Maria, ele escreve sobre Jesus, que vai conectar exatamente para vocês entenderem essa conexão maravilhosa que existe entre Jesus e Maria. Conta Scholen Esch que na época de Jesus tinha uma doença fatal, chamada lepra. Já ouviu falar? Muito bem. Essa lepra era uma doença em quem pegasse, morria. Não tinha cura. Hoje a gente sabe que a lepra é hanseníase, né? Mal de Hansen, que degenera os nervos, né? Vai caindo a pele, coisa feia. Tem cura. Hoje tem cura. Na época de Jesus não tinha. E a gente sabe também que só um tipo de lepra é contagioso. Pode ser até que fosse aquela lepra da época de Jesus. Pode ser até que fosse. Só que naquela época não tinha outra cura. O sujeito que pegasse lepra tinha que ser isolado da sociedade. A pessoa vivia numa coisa chamada covil de leprosos, cavernas. Vocês sabem mais ou menos o que eu estou falando, né? Em Jerusalém tinha o Vale dos Leprosos. Então o cara era jogado lá e vivia como... Não, imagina uma caverna fria, com umidade. Já comia um pouco, porque sobrava, eles jogavam para eles lá. E assim eles ficavam isolados nessa caverna. Os leprosos. E às vezes, segundo Scholen Esch, alguns desses leprosos saíam das cavernas. Claro, sentiam fome, necessidades, saíam das cavernas. Existia uma regra, tinha uma sineta nas aldeias, que os leprosos, quando saíssem, tinham que pegar a sineta e fazer pim, pim, ou seja, avisar que tinha um leproso passando por ali. Aí todo mundo corria para as casas, fechava as casas, a janela, esperava o cara parar de tocar a sineta. E diz o Scholen Esch que aconteceu de um cara sair, pegar a sineta, tocar todo mundo, e ele está andando pela aldeia até que ele encontra uma casa com a porta aberta. Ele se aproxima da casa, uma luz de dentro, sai uma mulher, de meia idade, linda, muito esbelta, muito bonita. Diz assim: entre meu irmão, um leproso. Entre meu irmão. Vou preparar
preparar alguma coisa para você comer, enquanto isso eu vou lavar tuas feridas, vou trocar as bandagens e vou recolocá-las novamente. Diz ele que ficou meio assim, né, mas a necessidade. Quando ele entrou, ele percebeu que a mulher fez exatamente aquilo para falar. Ele entrou, tirou as bandagens, lavou as feridas e estava recolocando novamente as bandagens. E aí ele encheu os olhos dele de gratidão e ele disse assim para ela: minha senhora, eu só conheci uma pessoa nesse mundo tão boa, tão caridosa como você. O nome dele é Jesus. Jesus, diz ela, Jesus é meu filho. Meu filho. Logo vi dizer pela bondade que existia alguma família. E assim eles terminaram a conversa. E esse cidadão foi saindo pela porta, e quando ele estava no final da porta para sair, Maria lembrou, olhou para ele e disse: escuta, mas você encontrou Jesus? E Jesus não te curou? Ele olhou para ela e disse: minha senhora, bem quieta, bem quieta. Porque quando eu encontrei Jesus, eu vi ele falando num elevado, num monte, e ele falava coisas maravilhosas. Ele dizia que felizes, bem-aventurados são os sofredores, porque eles vão encontrar consolo. Felizes os misericordiosos, aqueles que têm perdão no coração, porque deles é o reino de Deus. Mas eu não consegui entender o que eu estava falando, porque meu coração estava muito pesado. Antes de eu pegar a lepra, eu era um homem riquíssimo. Tinha propriedades, empregados, a minha família era muito grande e tudo eu sustentava. Quando eu peguei lepra, eu fui jogado numa caverna que nem um animal. E eu prometi que eu ia me vingar em cada um deles. Que aquilo estava pesado no meu coração. Mas eu escutei Jesus falando que a terra será herdada pelos mansos. E ele continuava falando, e aquelas palavras foram entrando no meu coração e foram apaziguando o meu coração de uma forma que eu me senti tão bem, tão tranquilo. E quando ele terminou a palestra, ele veio em minha direção. Seguiu em minha direção. E pegou na minha mão. Pegou na minha mão, olhou para mim e disse assim: o que queres tu que eu faça por ti? Eu disse para ele: não quero mais. Não precisa mais curar o meu corpo. Porque hoje o Senhor já curou o meu espírito. Essa conexão que Maria tem com Jesus é a conexão que nós temos que levar para a nossa casa. E é essa conexão que nós temos que pensar um pouquinho. Porque a gente vai pensando, querendo coisas. O ano que vem nós estamos querendo um monte de coisas novas, diferentes na vida da gente. E a gente pede isso a Deus, pede isso a Jesus. Mas o que você está pedindo a Jesus? Que Ele cure teus problemas financeiros? Que Ele cure teu corpo? Ou que Ele cure teu espírito? É isso que eu tenho que pensar. Porque nós estamos aqui nessa terra encarnando e ainda não curamos o Espírito. E nós vamos ficar aqui enquanto não formos curados. Porque quando a gente reza, e a gente vai fazer isso agora no Natal, pedindo para que Jesus nos dê coragem para atravessar um problema difícil, Ele não vai te tornar uma pessoa corajosa, mas Ele vai te dar uma oportunidade na tua vida de você exercitar a coragem. É isso que Ele vai fazer. Quando você pedir paciência, Ele não vai te tornar uma pessoa paciente, mas Ele vai te dar uma situação em que você vai quase perder a paciência. E você vai exercitar a tua paciência. Quando você pedir agora no Natal que a tua família se une em amor, em alegria, Ele não vai encher a tua casa de felicidade, pode ter certeza. Mas Ele vai te dar uma oportunidade, uma não, muitas, de vocês se amarem como família. E esse é um dos principais objetivos que nós temos aqui hoje. Então, gente, assim, eu espero que esse ano que vem agora, em 2017, vocês tenham muitas, mas muitas oportunidades de exercitar paciência, coragem e, sobretudo, amor e família. Muito obrigado, muita paz. Bom Natal, uma alegria a todos vocês estarem aqui novamente.